Olá, galerinha, beleza? Hoje nós vamos falar do que? Tabela periódica, ok? Então, temos aqui o nosso formato geral da nossa tabela periódica, o nosso formato atual, ok? Então, vocês vão perceber que a nossa tabela periódica, ela tem a período, que você vai fazer a leitura na horizontal. Esse período está relacionado às camadas. Como o átomo de Bohr diz que um átomo apresenta 7 camadas, a tabela periódica também foi pensando nisso. Então, ele vai apresentar também 7 camadas aqui na tabela periódica, ou seja, 7 períodos. Se você contar de cima para baixo, teremos 7 períodos, ok? Na vertical, nós temos o que chamamos grupo ou família. Contando da esquerda para a direita, vocês vão perceber que nós temos 18 grupos na nossa tabela periódica, beleza? Ok? Então, vamos lá. 118 elementos químicos nós temos na nossa tabela periódica. Essa região maior que está em destaque aqui, ó, 80% delas são os metais, ok? E os outros 20% são os ametais. Então, na nossa tabela periódica, ou ele vai ser metal, ou ele vai ser um não metal. Ah, professor, mas aqui do lado esquerdo eu tenho o hidrogênio. Ele está com uma corzinha diferente. Você não falou que era metais nessa região? Sim, o hidrogênio só está ali por causa da organização da nossa tabela periódica. Ele é a única exceção. Então a posição dele tem que ser ali, porque o número atômico dele é 1, ok? Beleza. Então a nossa tabela periódica é dividida em elementos representativos. Onde que ele está localizado? Nas extremidades da nossa tabela periódica. Então, nessas duas extremidades, ok? Nessa região central, nós temos os elementos de transição, beleza? Então, elementos de transição, região central, elementos representativos na parte extrema da nossa tabela periódica. Lembrando-se que os elementos de transição, quando ele está localizado na região central, a maior parte na região central, nós temos a transição externa. E dentro dessas duas lacunas que vocês percebem aí, que eles colocam na tabela periódica, lá duas tirinhas embaixo dela, eles também são elementos de transição, porém transição interna, ok? Nos elementos representativos, nós temos essas divisões aqui, ó. No grupo 1, nós temos os metais alcalinos. Todos os elementos desse grupo aí, ó, eles vão terminar com um elétron na sua última camada. Eles são bastante reativos em água, ok? Então vamos imaginar, se eu pegar lá um pedaço de sódio do tamanho da falange do meu dedo, colocar dentro de uma jarra d'água, o que vai acontecer? Ele vai produzir hidrogênio com muita facilidade. E sabemos que hidrogênio é um gás altamente inflamável, então qualquer fagulha vai causar uma explosão e ele explode com muita facilidade, ok? Então imagina você pegando 1 quilo de sódio e colocando dentro de uma piscina. Você vai acabar com um quarteirão, beleza? Grupo 2, nós temos os metais alcalinos terrosos. Todos os elementos desse grupo aí, eles terminam com 2 elétrons na sua última camada. E por que alcalinos terrosos? Porque todos esses elementos são encontrados na Terra, ok? No grupo 13, ou família 3A, nós temos o grupo do boro. Nesse grupo do boro, fizer a distribuição eletrônica deles, vocês vão perceber que todos os elementos desse grupo ou dessa família, eles vão ter 3 elétrons na última camada. Os elementos mais importantes desse grupo aí é o boro e o alumínio, ok? No grupo 14 ou família 4A, 4 elétrons na última camada, conhecido como grupo do carbono. Então o elemento mais importante ali é o carbono. Esse carbono aí, ó, ele tem uma particularidade específica. Nós vamos estudar ele com mais detalhe no nosso terceiro médio, que são os compostos orgânicos formados de carbono, ok? No grupo 15, ou família 5A, é a família do nitrogênio. Nesse grupo aí, 5A, eles vão apresentar 5 elétrons na sua última camada. E os elementos mais importantes desse grupo são o nitrogênio e o fósforo, ok? No grupo 16, nós temos os calcogênios. Esse grupo 16, ou família 6A, eles apresentam 6 elétrons na sua última camada, certo? Os elementos mais importantes desse grupo, que vocês vão ver com muita frequência, são o oxigênio e o enxofre, ok? No grupo 17, ou família 7A, nós temos os halogênios. Por que os halogênios da família 7A? Se você fizer a distribuição eletrônica desses elementos dessa família, eles vão apresentar 7 elétrons na sua última camada.
ok? Os elementos mais importantes desse grupo, nós temos o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Esses aí aparecem com muita frequência. E por último, nós temos o grupo 18 ou família 8A, mais conhecido como os gases nobres. Esses gases nobres aí, eles já são praticamente estáveis, ou seja, ele já tem 8 elétrons na sua última camada, com exceção do gás hélio, ok? Que estabiliza com 2 elétrons na sua última camada, beleza? Ok? Então aqui, ó, localização dos elementos químicos na tabela periódica. Então vocês falam assim, o professor de química, ele decorou os 118 elementos químicos na tabela periódica? Não. Através do número atômico, eu consigo fazer a distribuição eletrônica, descobrir quantos elétrons ele tem, e aí eu consigo posicionar ele na tabela periódica. Então olha só que legal. Quando você faz uma distribuição eletrônica e ele termina com S1, então eles são da família 1A. Se terminar com S2, da família 2A. Se terminar com S2DN, ou seja, se for um D1 somado com 2 vai dar 3, então ele é da família 3B. Se for um D2 somado com S2 vai dar 4, da família 4B e por aí vai. Então terminou com D, ele é um metal de transição. Se terminar com F, é um metal de transição interna. E se terminar com P, é um representativo, porém tem que ver qual é o número que vai terminar lá no P. Se for 1, soma com S2, vamos ter o 3, então família do bolo, 3A, 3 elétrons na última camada, e por aí vai, ok? Então vamos fazer uma aplicação. Tenho aqui ó, o bromo, número atômico 35. Fazendo a distribuição do bromo, nós chegamos nessa distribuição. Então olha só que legal. Então olha só galera, pela distribuição eletrônica do bromo, nós temos aí ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10 e 4P5. Então olha só, na última camada, se eu for localizar a última camada, eu tenho aqui ó, o 4S2 e o 4P5. Então com esse 4 aqui, eu já consigo falar para você qual período ele está localizado. Lembra que eu falei para vocês em uma aula anterior que o número que antecede os orbitais corresponde às camadas? E agora eu falei que as camadas na tabela periódica são os períodos. Então esse elemento bromo, ele se encontra no quarto período, ok? E qual família que ele se encontra? É só você somar S2 com o P5. Então ele é da família 7A. 2 e 5, 7. 7A. Ah, professor, mas assim eu não consigo. Tem outra forma também de eu determinar por grupo? É só você somar tudo isso aqui. A partir do 4S2, você tem ali ó, 2, 10 e 5. 2 com 10, 12, com 5, 17. Então ele pertence ao grupo 17. É só vocês buscar a localização dele. E outra coisa, terminou com P, ele é um elemento representativo, ok? 7A, eu também consigo falar para vocês que o bromo é um halogênio, ok? Vamos para a segunda apresentação, aplicação. Então vamos lá. Olha o número atômico do sódio, Na. Ele tem o número atômico 11, então é com esse 11 que nós fazemos a distribuição eletrônica. Então temos ali ó, 1S2, 2S2, 2P6 e 3S1. Então vamos lá. Olha para o 3S1, não é a última camada? Então significa dizer que o sódio está localizado no terceiro período, ok? E aí, ó, não falei para vocês que terminou aqui com S1, então significa dizer que ele se encontra no grupo 1 da tabela periódica. Então essa é a localização dele. Olha as características do sódio. Terminou com S1, ele é um metal alcalino, ok? Materiais bastante reativo em água. Então aqui estou apresentando para vocês a nossa tabela periódica com todos os elementos nela, ok? Olha lá o hidrogênio, olha a posição dele onde ele está. O hidrogênio está lá em cima, por quê? Por causa do número atômico dele. Então ele é a única exceção, ele
está na posição dos metais, porém ele é um ametal, ok? É isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.